vão, Raveirinhos? Acolhe Mercedes, vocês estão bem? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, né? Para quem estiver, o horário que alguém estiver vendo esse vídeo, tá? Nós estamos aqui fazendo as leituras diárias das porções semanais da Torá, chamada Parashá, né? Ou plural Parashiot, que são porções. E nós estamos agora na Parashá de Vaigesh, que ele se aproximou-se, né? Yudá, ele se aproximou-se de Yosef, tá? E nós estamos agora aqui na segunda parte dessa porção, a de segunda-feira. Foi lido agora a primeira parte no domingo, tá? E havia terminado com justamente Judá se aproximando de Yosef para falar para ele que ele não deixaria o irmão dele ali, Benjamim, né? Beniamim, e que se ele fosse precisasse ele lutaria por isso, tá? E aqui nós damos continuidade a esse diálogo que ele teve ali com o governador do Egito, que até então ele não sabia que era seu irmão Yosef, tá? Vamos continuar aqui. Ao ver o rapaz, não, ele morrerá. Teus servos trarão a velhice do teu servo, nosso pai, ao túmulo em sofrimento, porque eu me ofereci ao meu pai como responsável pelo jovem. E eu disse: se eu não trouxer para ti, eu terei pecado contra ti todos os dias. Agora que o teu servo permaneça para o meu senhor escravo, em lugar do jovem, que o jovem retorne com seus irmãos, pois como posso voltar a meu pai se o jovem não está comigo? Não quero ver a desgraça que meu pai sofrerá. Yosef não pôde suportar todos que escutavam presentes, por isso ele exclamou: todos saiam da minha presença. Ninguém mais estava com ele quando Yosef revelou a seus irmãos. Ele começou a chorar tão alto e os egípcios ouviram-no. As notícias foram escutadas no palácio do faraó. Yosef disse a seus irmãos: eu sou Yosef. Meu pai ainda vive? Seus irmãos ficaram tão aturdidos que não puderam responder. Yosef disse a seus irmãos: por favor, aproximem-se de mim. Ele disse: eu sou Yosef, irmão de vocês. Vocês me venderam para o Egito. Agora não se entristeçam ou se sintam culpados, porque vocês me venderam, pois Deus enviou-me à frente de vocês para ser uma fonte de sustento. Tem havido fome na terra por 2 anos, e por 5 anos mais não haverá nenhuma lavoura ou colheita. Deus enviou-me à frente de vocês para assegurar que vocês sobreviverão na terra e para sustentá-la através de uma grande libertação. Meus amigos, né, como eu disse, essa porção ela é curtinha, tá? E aqui o versículo 31 ele já começa com: ao ver o rapaz, não, ele morrerá, ou seja, a continuação do que Yehudá estava falando para Yosef acerca do seu pai, né, Jacó, Israel, que se ele não voltasse com Beniamim, o pai dele morreria. E Yehudá vem falar assim: eu me ofereci ao meu pai que eu traria o menino com vida. Se eu não fizer isso, ele teria pecado contra o pai dele. Ele vem e fala assim: agora você devolva o menino com o restante dos meus irmãos, eu fico com você. Iracha que ele comenta que ao ele falar com ele, né, ele comentar sobre isso, ele está falando: eu sou mais forte, ele é um rapaz, eu sou mais forte, eu tenho uma experiência, então para você eu vou ser mais útil, né? Então Yehudá, aquele que teve toda a ideia de vender Yosef, dizendo o que eles ganhariam com o sangue dele, com a morte dele, vamos o vender. É agora aquele que toma aqui a atitude, toma a liderança em tentar fazer de tudo para recuperar seu irmão Benjamim de volta, para que não venha entristecer o seu pai, né? Então aqui você pode observar que na verdade
eles estavam todos arrependidos. Unanimemente, eles entraram num processo de teshuvah, que significa retorno, você fazer um arrependimento, e isso vai quebrantar o coração de Yosef, né? E ele diz no versículo aqui 34, pois como posso voltar a meu pai se o jovem não está comigo? Não quero ver a desgraça que meu pai sofrerá. O processo de Teshuvah, ele começa justamente com o primeiro passo, que é você reconhecer o erro, você parar, analisar todas as penalidades que você acabou cometendo. E o segundo passo é você tomar a atitude e reparar aquilo. Nesse momento, Yehudá estava fazendo isso não só por ele, mas por todos. Primeiro, ele reconheceu o que havia sido feito em relação a Yosef, e agora estava tentando de todas as maneiras tentar resgatar Beniamim com o processo de Teshuvah pelo que ele havia feito anteriormente. E ainda mais ele eleva a esse alto nível, dizendo que ele não estava só preocupado com ele estava preocupado com a saúde do pai, ou que o pai, né, sentiria ao ver agora a perda do seu único filho por parte de Rahela, a qual a mulher que ele amava, sendo que ele já havia perdido a Yosef, que ele também amava. Capítulo 45, versículo 1 diz então que Yosef ele não pôde suportar todos que com eles estavam presentes e por isso exclamou que todos saiam da minha presença. Ninguém mais estava com ele quando Yosef revelou-se a seus irmãos, ou seja, ele pediu para que todos saíssem de lá. Todos os egípcios, todos daquela casa, que eles se afastassem. Por que que ele pediu isso? Diz aqui o Urash que ele não queria envergonhar os seus irmãos, fazendo com que os egípcios ouviam que ele havia sido vendido pelos aqueles mesmos homens que ali estavam. Aqui nós vemos como importante é você não procurar envergonhar o teu semelhante, desde os seus familiares a outras pessoas. O como importante é você estar ciente, mesmo que no momento aqui de comoção, de emoção, a qual Yosef estava, vendo toda aquela expressão de Yehudá, todo aquele empenho em tentar recuperar agora Benjamim de todas as forças, com tudo que ele tinha, a ponto de ele tentar enfrentar, falar, eu enfrento o exército inteiro aqui. Mas Yosef, totalmente comovido ali, ele não deixou que só o emocional tomasse conta. Ele pensou, não posso envergonhar meus irmãos. Pediu para que todos saíssem. Ele começou a chorar tão alto e os egípcios ouviram. Ele chorou muito alto. E mesmo assim, todos ali daquela casa ouviram. E as notícias elas foram escutadas no palácio, ou seja, foram transmitidas naquele decorrer de toda aquela reunião ali. As notícias acabaram chegando aos ouvidos do faraó, né? E aqui vem uma pergunta muito interessante que Yosef faz, né? Ele fala: Ani Yosef, Haod Avil Haya, eu sou José, meu pai ainda vive? A preocupação de Yosef aqui justamente era com a situação do seu pai, o que seu pai estava sentindo, tá? Adentrando um pouquinho mais profundo nessa aqui na parte mais profunda da Torá, nós conseguimos ver que na verdade Yosef estava falando: eu sou Yosef. Eu fiquei durante aqui esses anos todos no Misrai, no Egito. Eu não me corrompi porque sempre a imagem do meu pai estava comigo. Então, muitas das vezes você não quer tomar uma postura, no caso aqui como o Yosef,
ele era um hebreu, ele no meio de toda aquela cultura pagã que era o Egito, ele diz: Ani e Yosef, eu sou José. Meu pai ainda vive? Eu permaneci José mesmo estando no Egito. Eu permaneci hebreu mesmo estando no Egito. Eu permaneci acreditando em Hakadosh Baruch Hu, o único Deus, mesmo estando no Mizraim, mesmo estando no Egito. Aqui não importa onde você está, não importa o lugar onde você possa estar fazendo um trabalho, possa estar governando, possa estar à frente de algo, você tem que estar ciente da sua posição. Ani e Yosef, eu permaneci José, eu permaneci o Amori, eu permaneci fulano, não importa o lugar onde eu estou, Hakadosh Baruch Hu, Hashem Errado, Deus ele é um. Haod Avi Hayah, porque o meu pai tinha sempre a visão viva do pai dele na sua mente, aquele que o educou, aquele que o criou dentro do caminho de Hashem. Seus irmãos ficaram tão atordoados que não puderam responder. E Yosef disse a seus irmãos: Por favor, aproxime-se de mim. Ele disse: Eu sou Yosef, irmão de vocês, que vocês me venderam ao Egito. Os irmãos deles ficaram sem atitude, mediante toda aquela situação. Eles não conseguiram responder. E Yosef tenta acalmar a situação, falando: Sou eu, Yosef. Vocês me venderam. Nós vemos aqui que os irmãos deles começaram a ficar com medo. Falaram: Pronto, agora Yosef vai se vingar do que nós fizemos com ele. Ele está pronunciando o que nós fizemos. Agora não se entristeçam ou se sintam culpados por vocês me venderem, pois Deus enviou-me à frente de vocês para ser uma fonte de sustento. Aqui Yosef, José ele acalma os seus irmãos, dizendo que todo o propósito, todo o desígnio do que aconteceu com eles ali, nada mais foi do que Deus havia enviado ele à frente de todos eles, por causa que eles deveriam ser sustentados no futuro, por causa da grande fome que viria assolar o mundo naquela época. Tem havido fome na terra por 2 anos e por 5 anos, mas não haverá nenhuma lavoura ou colheita. Deus enviou-me à frente de vocês para assegurar que vocês sobreviverão na terra e para sustentá-la através de uma grande libertação. E aqui nós encerramos a nossa parte da porção da Paraxá da semana. Segunda parte. E você consegue entender que aqui, por tudo que Yosef passou, desde o começo, que os irmãos dele não gostavam dele, não ficavam perto dele, desde que ele foi colocado num poço, foi vendido como escravo, foi tentado seduzido, passou-se 12 anos na prisão. Agora ele como governador, ele em maneira nenhuma ele usou daquilo que os irmãos dele fez para acusá-los, ou pelo contrário, ele colocou Hakadosh Baruch Hu em cima de toda aquela situação. É como eu vivo dizendo para vocês aqui. Então vamos pegar essa mensagem de hoje para nós no dia de hoje, nessa segunda-feira aqui. Deus ele está no controle de tudo. Muitas das vezes você vai olhar, vai estar difícil para você entender o que está acontecendo, mas se você reconhecer que Akadosh Baruch Hu, o Eterno bendito seja Ele está no controle de tudo, você vai passar por essa situação. Como Yosef, aquela missão era dele, a missão não era dos irmãos dele. Os irmãos dele foram simplesmente ferramentas dentro daquela situação. E que todo o propósito daquilo era para que eles viessem a sobreviver depois da grande fome que teria sobre o mundo. E Deus usou Yosef porque ele era o único ali capacitado para estar dentro de uma nação ruim, um povo idólatra,
ele não se corromperia, ele permaneceria. Ani e Yosef, eu sou José, eu continuo o mesmo. Rashi vai mais longe aqui no comentário e diz que quando os irmãos deles olharam e não acreditaram, viram que não, falou, não pode ser. Ele pega e mostra a circuncisão, provando para ele, eu tenho a circuncisão, sou eu, José. Mas a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje, meus amigos, aqui, irmão, é que você reconheça. Eu quero que você entenda que tudo que acontece na tua vida é por permissão do Eterno. Não existe mal. Tudo que acontece tem um propósito. Se você anda, se você está no caminho de Deus, se você guarda as 7 mitzvot que Deus deu para os povos, se você guarda os mandamentos de Deus, todos os seus preceitos, se você reconhece a Kadosh Baruch Hu como o único Deus no mundo, você tem a certeza absoluta. Tudo que acontece na tua vida é para um bem maior. Ainda que Yosef, na paraxá anterior, ele tenha dito, paraxá antes da anterior, ele tenha dito ali para o copeiro que quando aquilo viesse se concretizar, que ele se lembrasse lá na frente dele, e Deus ali lhe deu mais 2 anos, mas o propósito de Hakadosh Baruch Hu aconteceu de todo jeito. Então não importa, muitas das vezes você tem algo para fazer para Deus que só você possa fazer. Muitas das vezes você pode dar um deslize, você pode dar um erro, mas aquilo que Deus falou que Ele vai fazer na sua vida. E Ele vai te usar para fazer isso. Então entenda uma coisa: nada foge ao controle de Deus. Nada. Está tudo na mão de Deus. Não existe mal, não existe anjos rebelados, não existe uma guerra entre bem e mal. Tudo que está é no controle de Deus. Agradeço a vocês por essa mensagem, que tem acompanhado essa mensagem comigo, por essa aula, esse shiur. Mais uma vez eu peço que vocês possam se inscrever, nos ajudar a compartilhar. Baruch Hashem, o canal está alcançando novas pessoas. Eu tenho acompanhado aqui, tenho visto o crescimento. Eu sei que isso vai chegar a mais pessoas, que possa vir a mudar a vida de muitas pessoas, como tem mudado a minha. E, mais uma vez, leia, veja por você mesmo, não espere que os outros falem por você. Pegue a Torá, pegue a sua Bíblia na sua casa, leia. Não vá para algum lugar esperando já uma mensagem em cima daquilo, não. Você tem que conhecer. Hakadosh Baruch Hu, Deus falou, medita no livro dessa lei dia e noite. Isso é a tua vida. Se você não faz isso, você vai ser levado por influência dos outros. Nós vamos chegar lá. Quando Deus fala acerca da sua lei, ele fala, ela não está nos céus para dizer quem vamos subir lá, ou ela não está do outro lado do mar para dizer quem vai passar e pegar. Não, ela está perto de você. Quando fala de você, é cada um de nós. Cada um de nós temos o direito e a obrigação de ler. Não ficar esperando que os outros falem. Você tem que ler. Você não tem que só ter ela dentro de casa aberta num salmo ou numa passagem que você gosta. Tudo isso não é um livrinho de sorte. Isso é a palavra de Hashem. E Hashem, ele é bem taxativo. Medita nela dia e noite. Desde já eu agradeço a vocês. Fiquem com Deus. Uma ótima segunda-feira. Lehi Traut.